em torno do assunto mirante da inovação e do desenvolvimento regional. Esse trabalho que irá ser apresentado a nós pelo arquiteto Alexandre George, a quem nós chamamos aqui à frente e o saudamos com uma calorosa salva de palmas. Tá? Importante lembrar que o Alexandre está aqui com uma indicação do nosso Luiz Oscar Kessler. Por favor, Luiz Oscar, aqui à frente, presidente da Associação Comercial e Industrial de Uruguaiana. Uma salva de palmas ao Luiz Oscar. O Luiz Oscar, como engenheiro, também vai acompanhar a palestra aqui da frente, pois pode pegar o seu lugar ali, qualquer intervenção. Deve estar aqui, ó, está aqui te esperando o microfone. Por favor. Aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao CDL pelo convite de participar do evento, o primeiro CID. E fomos também convidados a escolher também a pauta. Tivemos a liberdade de escolher o tema que vem a trabalhar o desenvolvimento. E até está no card ali, está mais ou menos de acordo com o que está no card, da inovação, investimento e futuro. Nós vamos trabalhar aqui algo para inovação, será um investimento e visando o futuro. Então, está casando mais ou menos o que a gente vai falar aqui. E a nossa proposta, que temos trabalhado lá na associação, é nós termos aqui em Uruguaiana um local para trabalhar inovação, empreendedorismo e negócios. Será principalmente um propósito inicial fazer o inverso, da gente fazer a nossa formação aqui em Uruguaiana, o nosso jovem, principalmente o jovem que tem dificuldade financeira, digamos assim, às vezes não tem nenhum computador em casa, mas tem capacidade, tem criatividade, e nós, como sociedade, temos que apoiá-lo. Então, vai ter muito de formação de TI, das novas tecnologias, da inteligência artificial, tudo que está na nova economia que você diz, e Uruguaiana tem que entrar nessa nova economia. Também é um local para negócios, e a minha parte é só apresentar o artista aqui, que é o nosso arquiteto. Essa é a parte física, ele vai apresentar, que foi muito feliz quando você chamou ele para aquela área que nós temos ali e ele vai explicar também onde é que é a área, já não vou nem dizer, mas é uma área, um terreno enorme, e como é que nós iríamos ocupar melhor aquele espaço. E nada melhor que o arquiteto para fazer isso. Tivemos também a oportunidade, agora no dia 1º de outubro, apresentar esse projeto lá em Novo Hamburgo, no Novo Hamburgo Fevale Summit. Ele fez a apresentação lá. E dentro desse espaço será criado um instituto. Tem a parte física, o instituto vai fazer a governança desse espaço. E para fazer a governança, foi contratado a Fevale, a Tecnoparque, né? O Tecparque da Fevale de Novo Hamburgo, para fazer a governança, estão fazendo esse trabalho. O arquiteto vai falar alguma coisa também, Alexandre, sobre essa parte que está sendo feito, o planejamento estratégico. Está junto conosco o Inovamun, que é o sistema de inovação de Uruguaiana, participando das oficinas. E eu vou, então, passar para o arquiteto, né? Fica contigo aí para fazer essa apresentação. Muito obrigado pela palestra, Luiz Oscar. Uma salva de palmas a ele. Sobrou alguma coisa para falar, Alexandre? Claro que sobrou. Ah, tá. Claro que sobrou. Está aqui o passador. Tomara que a gente não canse vocês. Primeiro, agradecer a Sil e o CDL, né? A Sil em nos convidar para liderar esse processo, e o CDL por esse baita evento. Hoje de manhã foi sensacional, presidente. Já começamos em alto nível, né? E os palestrantes hoje aqui só engrandecem essa tarde aqui. Pessoal, a gente tem alguns slides aí. Hoje agora vamos falar um pouco de arquitetura também, um pouquinho mais light aí.
E o nosso tema é o Mirante da Inovação e do Desenvolvimento Regional. Vamos lá, estou me adaptando aqui. Ainda precisamos construir ambientes para inovação, a gente não pode ficar só no virtual. A gente acredita que sim, né? Ainda tem uma cultura digital para ser implantada, a pandemia nos ajudou muito a acelerar esse processo. A gente ainda precisa de espaço de troca, de trabalho, de conexões. E é por isso que a gente está sugerindo aí a CIL, esse grande empreendimento aí sobre inovação, uma porta de entrada para esse mundo novo, que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso. Tentar também desmistificar com esse espaço o que é essa tal inovação, que a gente fala a todo mundo, né? A gente tem hoje algumas ferramentas que são de domínio público, mas algumas outras empresas precisam de muito mais, e esse ambiente é o que a gente está propondo aqui. E qual é a nossa visão para conectar pessoas e gerar prosperidade? E eu acho que aí vem um raciocínio, e a gente vai tentar fazer algumas premissas do trabalho. Quando a gente parou de caminhar, a gente fez casa. Quando a gente achou que precisava estar junto, a gente criou cidades. Quando faltou espaço, a gente subiu o prédio. Quando a gente queria rezar mais perto dele lá, a gente fez uma igreja mais alta. Todos esses movimentos da humanidade, a arquitetura sempre deu uma resposta. Quando a gente achou que as nossas empresas tinham que estar mais juntinhas, a gente verticalizou e juntou um espaço de escritório. O movimento da inovação está pedindo de novo, batendo na porta da arquitetura, e diz assim, nos dê uma resposta. Como é que a gente vai se arranjar nesse espaço? Então, a gente está trazendo aí uma visão, né, particular da nossa equipe, está aqui, as Marianas estão aqui na frente aqui também, trazendo um pouco, espero que vocês gostem. Acho que uma das premissas também, isso é um slide que a gente usou semana passada, 2 semanas atrás, lá no Summit, para mostrar que a gente estava em Novo Hamburgo, né, onde é a Uruguaiana, acho que entender onde é que nós estamos, a gente estava bem longe deles, né, mas dentro desse raio de 650 metros, a gente só reforçar mesmo, né, esse lugar onde a gente se encontra, onde é que esse prédio vai e qual é a posição dele dentro da fronteira, né? Esse olhar para a esquerda aqui também vai balizar algumas decisões do prédio depois. Entender também do nosso momento, e eu vou pular para lá. A gente começa com a indústria mecanizando, depois a gente começa repetindo as coisas numa indústria 2.0. A gente entra lá na década de 70 com automação, com computadores, com chips, a gente começa a tirar um pouco da função do ser humano e começa a repetir isso com a computação. E na indústria 4.0 a gente vai falar de internet, de inteligência artificial. Nós vamos entender processos. A gente vai agilizar coisas que a gente não precisa mais ter domínio para dar mais ênfase para outros. Então, entender esse momento é bem importante para entender a função do prédio e o que vai acontecer lá dentro. Lá na esquerda tem o 2.0. São pessoas que estão ali fazendo, mecanizando, trabalhando a costura. Já nesse lado aqui, eles também estão trabalhando. Só que eles estão trabalhando agora num chip, numa computação, eles estão organizando um outro jeito de fazer ou automatizar algum processo que talvez a gente não precisa mais gastar tanta energia nesse sistema. A 4.0 vem para isso, eficiência, produtividade nos processos. Aí nós vamos começar a falar em robôs, realidade aumentada, simulações. A inteligência artificial até ontem não era uma coisa extraterrena e hoje nós estamos no celular. Quem usa o WhatsApp, a gente está com IA agora na pesquisa. Então parecia uma coisa muito distante e hoje ela está bem por aqui. A questão da nuvem, manufatura, enfim. Então, a turma do chão da fábrica, hoje ela também está no chão da fábrica trabalhando, aquele cara que está ali no celular. Ele pode estar no WhatsApp, mas ele também pode estar anotando alguma coisa e resolvendo algum processo e ganhando eficiência, por enquanto que ele está despendendo o tempo dele para organizar uma outra parte da produção. Isso aqui é o Instituto Caldeira, para quem não conhece, é um espaço maravilhoso, é a referência para nós aqui, dentro do planejamento, dos cases que a gente usou para se espelhar e propor a nossa arquitetura. Também, para entender um pouco, a gente criou uma dinâmica bem simples, né? O famoso FOFA, aí, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Isso foi uma dinâmica que nós montamos com a CIL. Depois avançamos um pouquinho mais, pretensiosamente, isso aqui é gestão de projetos, isso aqui não é arquitetura, mas a gente está junto aí nesses temas, né? Então,
o que é, qual é o nosso problema, qual é a nossa solução, para quem a gente vai trabalhar. Então, isso é um esforço que depois a Fivale pegou esse barco andando e deu muito mais qualidade nesse trabalho, para chegarmos aí numa justificativa de projeto que é um instrumento fácil, assim, um instrumento nosso. Tá? Dar novos valores para velhos ofícios, enfim, desbravar fronteiras. E o nosso hub, então, vai proporcionar um ambiente dinâmico, colaborativo, onde empresas, de pessoas, de instituições, de todos os tamanhos e setores, possam conectar, crescer e prosperar. Essa é a nossa ideia inicial do trabalho. E onde é que fica isso aí, Alexandre? Esse terreno tem 4.300 metros. É um terreno que fica de frente para Domingos de Almeida, entre a Doutor Maia e a Júlio de Castilhos. Esse espaço começou lá na década de 50 com o Expresso Tenkaten. Esses são os pioneiros aqui. E foram eles que depois vão criar essas estruturas. Eu vou voltar aqui. Aquela ali são as estruturas, as premissas que já existem no terreno. Então, está lá uma fotinho antiga, década de 70. Tem algum parentesco aqui da nossa arquiteta Mariana Morari, que tem os avós aqui também que estão nessa foto. Depois a gente tem uma experiência com o Carnelucci, e depois, já de posse da CIL, o Senai produz um espaço. Bom, a gente tem um retrofit, que é essa coisa de é diferente de uma reforma, né? Esse espaço todo vai ser atualizado, nós não vamos demoli-lo, é só algum pedacinho ou outro, mas a maior parte ela vai ser atualizada para o tempo dela. PPCI, energia, todas essas questões que o galpão lá na década de 50 não existia. E a gente tem uma ampliação de 6.500 metros. Vamos para o projeto. A gente vai aparecer algumas plantas aí agora, tá? Essa área de 1.200 metros, ela está em azul aqui. São as áreas que existem. Aqui são as 4 garagens onde faziam a manutenção dos ônibus. Aqui era o estacionamento, a parte administrativa, e aqui embaixo tem uma casinha ali, onde já foi escritório, foi depósito, enfim, era a parte da gerência da estrutura. Lá está a entrada, e essa parte em vermelho, achurada aí, é a implantação do novo prédio. Uma visão, então, já inserida, uma maquete eletrônica com a vista lá da Domingos de Almeida, que a gente vai ver várias imagens, tá? Então, só para mostrar os galpões ao fundo e a torre na frente. E este aqui é a nossa proposta aí do trabalho. Essa lateral e essa frente aqui são a vista de quem vai chegar para Domingos de Almeida. E aí uma implantação, uma vista de cima. Domingos de Almeida, Júlio de Castilhos, Duque de Caxias e Dr. Maia. Vocês vejam que essa torre estrutura verticaliza e ganha um pouco mais de importância e preserva aquele fundo lá como um espaço para exposições. A gente vai intercalando algumas imagens com plantas técnicas. Tá? Fachada ao fundo, vai mostrando o escalonamento depois, a vista lateral. A gente tem, lá no fundo à esquerda, um teatro para 200 lugares, esse é o corte dele lá aparecendo. Um subsolo que vai aparecer para tirar um pouco desses... Porque o térreo nesses prédios, o térreo é vale ouro. Tá? É o térreo que convida essas pessoas a chegarem, entenderem que aquilo é espaço amigável. Essa coisa de desenvolvimento e empreendedorismo e tal, a turma fica assim, sério, como é que é esse negócio? Então, a gente tem que convidar as pessoas a entender que aquele espaço é para todo mundo. E o térreo, para nós, é um ponto importantíssimo, determinante até, para dizer que aquilo ali a gente pode convidar as pessoas para chegarem. Então, o subsolo, que é uma coisa muito... Né, que é uma decisão de projeto bem interessante, assim, pesada, no final das contas, mas é determinante para o funcionamento do prédio. Lá daquela pracinha, a gente vai começar essas varandas aparecerem no fundo para oeste, para chegar lá naquele espaço lá. Ó. Aqui, nesses andares todos, vão aparecer as atividades que a gente vai descrever um a um. Mais um corte da estrutura. Só para mostrar para vocês que esse trabalho não é uma maquete aí, tal. A gente está com um desenho técnico, a gente está com um projeto avançado, com bastante definição já.
Quem entra lá na Domingos de Almeida vai receber, tem aquela rua interna lá com lojas e chega nesse espaço coberto. Vamos lá então. Subsolo, a entrada lá pela Domingos de Almeida, 46 vagas. Tem doca para o restaurante e alguma coisa já aparece aqui do teatro. Esse é o espaço onde vai chegando os carros. Quem entra por aqui não tem barreiras, né? A gente conduz a pessoa a passear no prédio. Uma vista rápida do subsolo, o acesso ali. E aqui é esse passeio coberto que vai conduzindo até lá os espaços de exposição, teatro e arena. O nosso térreo, que é a nossa estrela do projeto, eu vou tomar a liberdade de subir por aqui para mostrar para vocês. A gente entra por aqui, os estacionamentos, a gente entra por aqui, lojas, aqui o foyer, restaurante e sanitários, e aí dá acesso para teatro, para arena e para praça. Lá embaixo a gente ainda tem algumas salas de estudo, um café embaixo, e esse espaço para exposições. Aqueles grandes galpões que tem lá, a gente libera todo o térreo e faz com que ali dentro tenha um espaço de em torno de 800 metros quadrados para exposição. Um zoomzinho mais aqui. Boa. Vou mostrando as imagens que acho que fica mais interessante de ver. O acesso, então, coberto. O acesso à torre, então ele se confunde aqui com esse passeio. E essa aqui é a praça do fundo. Tá? Essa é a praça central, onde tudo se conecta. Esse aqui é o espaço da arena. Aquelas arquibancadas, assim, a gente vai olhar agora. Mas é um jeito diferente, né? A turma da inovação, a turma essas coisas muito justinhas, assim, a gente quer, realmente, para ser um disruptivo, a gente precisa criar espaços também que ajudem a fugir um pouco do tradicional. Esse aqui é uma visão dos galpões ao fundo, as garagens onde eram feita a manutenção ali e eu quero uma canetinha aqui, que acho que o arquiteto adora uma canetinha para mostrar onde é que é aqui, onde é que entra, onde é que sai. Então está aí os galpões lá, tem uma parte de manutenção, agora todo ele está liberado. Então espaço para feiras, para eventos, todos conectados, porque esses eventos também a gente não tem mais alguma coisa muito grande, a gente gosta de que as coisas aconteçam, pequenos eventos paralelos, a dinâmica é diferente, né? A gente vai em busca da informação que precisa. Esse aqui é o foyer, lá tem um restaurante, tem a entrada do teatro e a entrada da arena. Esse aqui é o espaço da arena. Quem conhece lá o Caldeira e outros espaços, Google lançou isso e virou moda no mundo inteiro, esse espaço bem sem muita formalidade para apresentar as coisas, né? Isso é uma vista interna do teatro. E aí a gente ganha mais espaço para as pessoas e não mais aquela caixa de cena para fazer eventos, enfim, música e tal. É um espaço mais de trabalho corporativo. E agora a gente começa a subir. No segundo pavimento, nós temos o coworking. Coworking foi esse modelo novo de trabalho, que é onde a gente aluga um posto de trabalho. Ou a gente pode alugar uma mesa, uma sala de reuniões. Diminui um pouco mais e eu acho que esse é a grande diferencial desse prédio. O prédio tradicional dos escritórios, a gente tem várias salas. E a gente só se conhece ou no elevador ou na portaria. Nesses espaços, o que menos importa é o escritório. O que vale mesmo são os espaços de encontro. Porque a minha empresa quer se conectar com a outra empresa. E quer descobrir quem é o nosso vizinho para ver se a gente não consegue fazer uma conexão, fazer um negócio e juntar nossas forças para tentar inovar. Boa tarde, prefeito. Obrigado pela visita. Então, o coworking, esse é a primeira porta de chegada, né? A gente tem um restaurante, a Sil gosta bastante, né, desse espaço lá. A gente tem o restaurante aqui e uma cozinha industrial. E esse aqui já é um balcão olhando para a praça. Um pouquinho mais perto. Então, aquela parte do restaurante é esse vidro grande que está aqui. Mais uma vista da entrada,
os acessos do térreo. A fachada do Domingos de Almeida é para ser cega, assim, né, como a gente chama, para causar um impactozinho. E essa aqui é o grande diferencial do prédio. Ele tem essas varandas que se conectam e escalonam o prédio. A gente daqui vai olhar para o futuro, olhar e se conectar. No terceiro pavimento, a gente tem sala para locação, são salas de aprendizado. A gente imagina que essa formação dos jovens seja uma premissa do trabalho e que lá a gente consiga aproximar mais essas pessoas dessa temática que a ciência, que a internet, que a inteligência artificial está voando aí, e a gente precisa formar essas pessoas. Então, são 5 salas com alguns formatos. Esse pavimento é um pavimento livre. Essa é uma divisão, é uma sugestão de divisão. Uma vista nova do escalonado. O quarto pavimento, nós temos salas para locação. Nós andamos lá no CIE, em Porto Alegre, visitando as 2 semanas atrás, e realmente esses espaços com 20, 25 metros quadrados, as empresas é a que mais demandam. São espaços para 2, 3, 4 pessoas. Não é uma grande empresa. Às vezes a sala vazia, parece que a empresa não vem aqui, não, ela está trabalhando em outro lugar, ela está trabalhando remoto. Então, voltando, né, esse espaço ela não é mais aquelas grandes salas de 100, 150 metros para colocar um monte de gente. A gente tem um arranjo diferente da estrutura de trabalho. Então, essas aqui são salas para as empresas maiores, startups, enfim. Mas o grande diferencial está nesse quinto pavimento, que são salas de 10, 12, 15 metros quadrados, que são salas que a gente vai emprestar, auxiliar. É a famosa incubadora, né? A gente vai criar espaços menores para onde o cara tem uma sala, tem um espaço, tem uma placa na porta. Tem um espaço fixo aqui para poder realmente fazer essa conexão e aquela boa ideia prosperar. Um diferencial também desse prédio é que os sanitários e a parte da infraestrutura toda é compartilhada. Então, a gente não tem um condomínio, sabe? As salas não tem sanitários. Assim, a gente conseguiu fazer mais gente dentro desse pavimento. Aqui mostrando essas varandas, que é um espaço diferente, né? A gente quer sempre aproveitar ao máximo para colocar mais gente, né? Não, a gente quer aqui é que as pessoas estejam um pouco menores os espaços e tenham grandes lugares para conectar. O Instituto, a ACIL, abre um novo braço para a governança, né? E esse instituto vem para um outro pavimento. Ali tem uma sala de conferências com um gourmet e uma varanda. A gente imagina que esse espaço seja bem corporativo, de locação, para aquela empresa menor que quer fazer um evento, ela tenha uma boa estrutura dentro do prédio. É mais ou menos assim, não poderia faltar uma boa churrasqueira em Uruguaiana, né? Por óbvio. Isso era requisito do projeto. Tem que ter uma churrasqueira no projeto. Mas veja que o espaço corporativo é diferente, né? A gente tem mais uma varanda, um espaço de encontro, do que uma sala para trabalho. E assim, uma vista lá da churrasqueira está lá dentro. A gente tem quase 150 metros quadrados, uma boa sala desse tamanho, para fazer esses espaços prosperarem mesmo. No 7º pavimento, no último, a gente tem uma sala de locação lá na ponta, ou uma ampliação do Instituto. E aqui um exercício de presidência, vice, uma pequena estrutura de governança ali, administrativa, o gerenciamento de todo esse prédio, né, precisa ter uma sala. E aí está aquele rapaz lá em cima, lá estaria lá na sala da presidência. A cobertura, né, só formalidade. Então, pessoal, esse é um apanhado dos andares do prédio, do Instituto. Eu vou pedir uma vista geral do prédio. Uruguaiana nasceu olhando para a fronteira, sempre aberta para o novo.
Agora, a ACU escreve mais um capítulo dessa história. Um retrofit inovador em um prédio ligado à história de empreendedorismo da cidade, transformando 4.300 metros quadrados em cultura, tecnologia e inovação. No coração da cidade, Praça Barão, Senac, Unipampa, IFAR, rodoviária e centro de saúde, nasce um espaço pensado para conectar pessoas, ideias e futuros. O futuro de Uruguaiana começa aqui, em um ambiente que conecta cultura, inovação e tecnologia. No térreo, um teatro com 200 lugares, projetado para grandes encontros. Ao redor dele, espaços que fortalecem a conexão, ambientes de convivência, lojas, integração e troca de ideias, perfeitos para apresentações, feiras e exposições. Nos pavimentos superiores, surgem laboratórios, incubadoras e salas de aprendizado, organizados para impulsionar conhecimento, inovação e desenvolvimento. No alto, uma torre central que aponta para o futuro. Mas que estrutura! Um espaço pensado para inspirar jovens, apoiar empresários, fortalecer startups e transformar ideias em negócios. E tudo isso começa a se tornar realidade junto ao escritório George Arquitetura e Planejamento em parceria com a FI-Vale. Assim, nasce o Instituto MIRI, um ambiente de conexão, inovação e prosperidade para a Uruguaiana se projetar para o mundo. Uruguaiana nasceu... Instituto MIRI, espanholado. Entendendo que está numa região, está no Pampa, que fala em português, que fala em espanhol, que mirar é olhar, olhar fixo, olhar para frente, olhar para o futuro. Essa foi uma grande sacada dessa turma da equipe do Centro de Design da FIVALE. Esse já é um trabalho do professor Juan e da equipe que foi contratada pela CIL. Eles entendem, né, entenderam que a gente é muito mais que uma ponte, a gente está mais além, a gente está dentro de uma região muito mais que a gente possa se fortalecer também, chamando, enxergando que a Argentina está lá, que o Uruguai também está por aqui, e que esse nome possa né, trazer um pouco mais de proximidade para o espaço. Algumas projeções aí, aplicações da marca. Tem um E lá que ajuda a lembrar o prédio, aquele escalonado, aquelas varandas. E isso é uma dinâmica toda que foi feita aqui dentro da CIL. Veio toda a equipe, se buscou vários nomes, né, referências. E aí a gente estava falando do hardware, né, do prédio, e a gente agora está falando do software. Que aí vem o pessoal da Tech Park, da FIVALE, que também faz parte dessa consultoria. E agora eu estou virando a professora aqui, estou na equipe da professora Carla Adam, que deve estar nos acompanhando lá, que vai fazer o plano estratégico de futuro do Instituto MIRI. Esse plano está em desenvolvimento, é um plano de governança. Entender qual é o mercado, para quem a gente vai trabalhar, com quem a gente vai trabalhar, qual é a estrutura, qual é a lógica de trabalho. Então, a gente já foi proposto para nós 4 etapas. A primeira análise estratégica foi bem interessante aí ressaltar tanto o associado do ACIL quanto o pessoal da Inovamun, que tem nos ajudado muito na dinâmica. Então, tem as discussões, desenhos, os insights, os mapas de risco, oportunidades, a grande dificuldade de montar uma estrutura dessas, né, um investimento enorme desse. Para quem? Como nós vamos funcionar? Sabe, as grandes perguntas quando a gente vai abrir um negócio novo, e acho que a gente está no caminho certo, fazendo uma coisa bem consistente, enxergando com sistemática, sabe, com uma coisa organizada, com grandes profissionais ali nos auxiliando para fazer esse trabalho.
posicionamento estratégico, né? Os setores prioritários, os temas, as estratégias, essa etapa a gente já completou. O direcionamento estratégico também, né? Onde é que a gente quer chegar, quais são nossas metas, quem é o público-alvo. E o último trabalho é o plano de ação e validação desse planejamento, que é a ideia que a Fevale vai nos entregar aí até o fim do ano. Então, já dando uma ideia de como é que vai funcionar essas coisas, a gente tem um processo de arquitetura, de trabalho, de obra. A gente tem essa questão do planejamento estratégico, né, que é de montagem da estrutura, montagem do próprio instituto, que é um braço que vai organizar melhor, sai das atividades da CIL e vem focar especificamente, né, no funcionamento do prédio e o funcionamento do instituto. Pessoal, eu sempre me preocupo com o horário. Eu estou com 6 minutos aqui ainda. Então, o Instituto Miri, eu comprometido com o potencial da manhã, é uma ação maravilhosa aí, que agora eu falando como, né, na minha opinião, é sempre bom quando, presidente, quando as associações dão força não só para o seu associado, mas dão força para a cidade. É sempre muito bonito isso, sabe? Vocês despendem bastante energia para quem é o associado, para quem está ali, mas quando tira do bolso e coloca para a cidade, isso tem que ser aplaudido. E a CIL está fazendo um grande investimento também, como vocês fizeram aqui, para criar esse espaço de debate, para colocar uma coisa diferente para a cidade, uma coisa que vai colocar a Uruguaiana numa onda, num movimento enorme de inovação no mundo inteiro. A gente está vendo ali no próximo de Porto Alegre, quase praticamente uma universidade que estão criando de inovação, uma coisa fora, impensável que estão fazendo lá, 400 milhões de investimento, é uma coisa maravilhosa, e Uruguaiana está entrando, como tem em São Borja, como tem em Alegrete, como tem em outras coisas da região, a gente está aparecendo dentro do movimento. Esse é o time da CIL, nosso time aqui, e era isso. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Para agradecer, mais uma vez, então, convidamos a presidente da CDL, Maria Mercedes Urquiza, a nossa vice-presidente, Carolina Rigg, e também o presidente da Associação Comercial e Industrial, para a foto. Esse presente aí faz parte do final de cada uma das nossas apresentações. Obrigado, Alexandre. Hein? Meirelles. Pode ser, também. Sim, tem que colocar. Oi.
Imagining from miles away, as if with the things you say, passing up